Égua, tu sabias? Eu sou Janice Amoras e esse videocast aqui hoje ele é muito especial. A gente vai falar um pouquinho mais do programa de habitação que a gente tem aqui no município de Belém, que está inovando todo o cenário paraense e da capital Belém. E a gente tem uma presença muito especial para falar desse assunto tão importante para todo mundo, que é o Dr. Hamilton. Dr. Hamilton, ele é secretário de habitação do município de Belém. Então, o Dr. Hamilton Pinheiro Júnior. Muito obrigada pela sua presença aqui, querido. E a gente começa, além de agradecer a tua presença, querendo entender um pouco mais desse marco, que é histórico para a nossa cidade. E aí eu já passo a bola para você, para a gente já entender o que está mudando no cenário paraense, ou o que mudou na nossa capital aqui em Belém, a partir dessa lei, e qual é essa lei. Bem-vindo novamente. Agradecendo o convite, doutora Janice. Para nós é muito importante um espaço como esse, para a gente poder falar do Morar Belém, da lei que viabiliza o programa aqui no nosso município. E agradecendo, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: esse trabalho de criação da lei, a gente pode atribuir especialmente à equipe da SEAB. Essa lei ela nasceu dentro da Secretaria de Habitação, foram alguns meses de trabalho, e a gente resolveu encarar o desafio de entender o porquê que Belém, a nossa capital, não tinha um cenário positivo para a habitação de interesse social. Estranhamente, nós temos o nosso ministro das cidades, que é o, vamos dizer, o pai, entre aspas, do Minha Casa Minha Vida, nacionalmente, e trabalhando muito no Brasil inteiro, e Belém não acompanhava esse ritmo. Os projetos eram cada vez menores, enquanto que outras cidades, inclusive da região metropolitana de Belém, estavam avançando e Belém ficando para trás. Então a gente resolveu, primeiro, tentar entender o que é que fazia com que os projetos Minha Casa Minha Vida, de todas as faixas, não só do faixa 1, que é voltado para a população mais vulnerável socialmente, mas das outras faixas de mercado, inclusive faixa 2, faixa 3 e até faixa 4, não aconteciam no município de Belém. E aí, com esse intuito de entender essa realidade, a gente resolveu buscar o diálogo. E fomos conversar com a indústria da construção, os construtores, os empresários. Fomos conversar com os movimentos sociais ligados à luta pela moradia. Fomos conversar com beneficiários já atendidos pelo programa. Fomos conversar com outras secretarias e buscamos informações para poder nos basear de que forma a gente poderia propor soluções para esse problema. Qual o problema? Belém estava de costas para os programas nacionais de habitação de interesse social. O Minha Casa Minha Vida acontecendo em todo o Brasil, em vários estados com produções consideráveis de habitações, e Belém, por vários motivos, a coisa não acontecia. E a gente pôde identificar nessa cruzada da busca de informações que um dos grandes problemas era relacionado à legislação municipal que regia a habitação. Até o ano passado, a gente ainda conviveu com essa realidade, até a aprovação da nova lei, que foi no final do ano passado, e a lei que regia os programas habitacionais de Belém, ela era de 2013. Certo. Então, um dos grandes problemas era que ela estava totalmente desatualizada, inclusive em relação às portarias mais atuais do Ministério das Cidades, que vinham atualizando principalmente os critérios de seleção da demanda social que ocuparia as unidades habitacionais. Então, com esse objetivo da gente entender essa realidade, a gente buscou o diálogo e aí identificou principalmente essa questão da desatualização da lei e começou a trabalhar internamente na construção de propostas de lei. A coisa foi avançando e o diálogo com o gabinete do prefeito, com a PGM, com outras secretarias, inclusive secretarias executivas que foram criadas na nova gestão do prefeito Igor Normando, e a gente conseguiu, como resultado desse trabalho, apresentar uma proposta, e a lei a gente denominou como um Programa Morar Belém,
e ela foi apresentada à Câmara no final do ano passado, e numa sessão que houve a proposta também e a apreciação de várias outras leis, e ela foi a única que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes na sessão. E isso prova o interesse, inclusive, do Legislativo em tratar de um assunto que é muito importante, que é realmente a moradia para quem precisa, a habitação de interesse social. Então, a gente considera um marco importante, e naquela altura, no final da sessão, a lei foi votada já quase 10 da noite daquela sessão, e quando ela foi aprovada, eu falei com um construtor, na verdade ele me ligou e ele disse, olha, se vocês não fizerem mais nada ao longo do restante desse primeiro mandato, a aprovação dessa lei, a atualização que vocês conseguiram trazer para a legislação municipal, já é um legado gigantesco que vocês vão deixar para a cidade de Belém. Então, eu considero que realmente foi uma vitória muito grande. A equipe da SEAB, principalmente o jurídico, se esmerou muito, se dedicou muito para que a gente pudesse trazer uma proposta não só em consonância com as portarias federais, mas também trazendo pontos mais modernos, mais atuais do que tem na habitação de interesse social de outros estados e de outras cidades, que faz com que a coisa fique mais dinâmica e o cenário municipal seja mais positivo para atrair novos projetos. Então, a gente está falando dessa lei, é a Lei 10.255 de 2025. Exato. Que ganhou esse nome, né? Programa Morar Belém. Morar Belém. Morar Belém. E o que mudou exatamente, em termos práticos, na nossa legislação a partir do Morar Belém? Então, assim, eu posso classificar que nós tivemos ali, no meio dessa discussão toda com o mercado, com os movimentos sociais, com as entidades que representam as pessoas, a população que precisa de uma moradia, e a gente pode dividir aí em alguns aspectos essa mudança. O primeiro deles, mais voltado para a questão da construção civil, da indústria da construção civil, a gente pode destacar, principalmente, para a habitação de interesse social faixa 1, antes a legislação previa que você teria que ter obrigatoriamente 100% de vagas de estacionamento para um conjunto habitacional. O que quer dizer isso? Se você fez, por exemplo, o caso do Viveroteiro, um habitacional com 1.008 unidades, você teria que ter 1.008 vagas de estacionamento. Só que a gente está falando para uma população muito vulnerável que nem sempre tem condições de ter um veículo próprio. Então, o que é que a gente, observando o mercado, observando as dores do mercado, a gente entendeu que não é o poder municipal que tem que estabelecer essa exigência. E a gente viu na prática que hoje os conjuntos habitacionais, inclusive de outras faixas, faixa 2, por exemplo, que tem famílias com renda familiar superior ao do faixa 1, você vê as vagas de estacionamento vazias. Então, o que é que o Morar Belém trouxe? Que hoje você precisa ter, no mínimo, 40% de vagas de estacionamento, de vagas de garagem. Isso muda totalmente o cenário, porque parece uma besteira, mas, na verdade, quando você faz o cálculo do terreno para que você possa abrigar um projeto habitacional com essa configuração, o custo do terreno, porque você vai ter um terreno menor, o custo da obra no final ele fica menor e acaba viabilizando novas possibilidades de implantação daquele projeto. Outra coisa, a gente conseguiu também com o Morar Belém trazer uma atualização importante, que é a de utilização de 100% do índice de aproveitamento do terreno de acordo com a legislação urbanística do município. Nós temos áreas em Belém que têm índice de aproveitamento do terreno diferentes, mas a lei permite que você, ao construir um projeto habitacional de interesse social, você consiga utilizar 100% do índice daquela área. Perfeito. Então, isso também faz uma diferença enorme na hora da construtora, principalmente,
fechar os custos para poder implantar o conjunto habitacional. Uma outra mudança importante foi que antes a SEAB ela não tinha conhecimento pleno, a prefeitura de fato, dos projetos que estavam sendo implantados, porque qual o papel da prefeitura, da SEAB no Minha Casa Minha Vida? Se a gente for levar ao pé da letra, a prefeitura ela é responsável pela seleção da demanda social que vai ocupar as unidades habitacionais produzidas pelas construtoras, através dos recursos da Caixa, com a gestão do Ministério das Cidades. Só que, o que acontecia até então? Muitos projetos aconteciam sem o conhecimento da prefeitura. Hoje, com o Morar Belém, a gente criou uma etapa que não é burocracia. É bom que deixe claro que ela é importante porque, e eu vou explicar o porquê. Hoje a gente tem as construtoras, elas quando apresentam a proposta numa seleção da Caixa e do Ministério das Cidades para um projeto habitacional, elas também precisam procurar a SEAB para que a gente possa entregar a eles. Eles apresentam minimamente o que é o projeto, e aí não precisa ser nada muito detalhado. A intenção da construtora de apresentar aquela proposta e a SEAB providencia um termo de enquadramento na lei do Morar Belém. Com esse termo de enquadramento, é possível que ele consiga incentivos, redução de custas do alvará, do habite-se, por se tratar de um projeto enquadrado no programa Morar Belém, que é de habitação de interesse social. Então isso faz com que fique mais atrativo ainda para as construtoras apresentarem seus projetos. E dentro do âmbito das secretarias da prefeitura, onde o fluxo desse projeto precisa caminhar, seja a SEMA, seja a CEFIM, seja a Secretaria Executiva de Licenciamento e Políticas Urbanas, que é onde hoje você consegue emitir o alvará, o habite-se da obra, quando você tem o termo de enquadramento, essas secretarias no âmbito da prefeitura já entendem que aquele é um projeto prioritário para o município. E aí o tratamento é mais célere, é mais cuidadoso, para que a coisa realmente não emperre. Porque até então Belém era conhecida nacionalmente como uma capital onde os projetos vinham numa velocidade, quando chegavam em Belém, a coisa, por um motivo ou outro, travava. Então o Morar Belém também tem esse objetivo de dar, no âmbito das secretarias da prefeitura, a prioridade que ele precisa para poder fluir de uma forma mais rápida. Certo, perfeito. E vamos falar um pouco dos números. Vamos. A partir dessa implantação do programa Morar Belém, qual é a expectativa e a realidade do que a gente já tem de unidade habitacional disponível? Ou seja, quantas vocês planejam fazer agora nessa perspectiva e quantas a gente já tem prontas para serem entregues eventualmente? Pronto. O programa Morar Belém, ele substitui o programa anterior, que era o Viver Belém. Certo. E aí a gente, como a administração ela é impessoal, a gestão pública é impessoal, a gente já herdou alguns projetos que a gente precisa, tem a obrigação de dar andamento e que chegue até finalmente entregar a chave para as pessoas que precisam. Então, nesse espectro do que a gente já está trabalhando de gestões anteriores, nós temos o Viver Mosqueiro, que são 1.000 unidades, o Viver Pratinha, que são 768 unidades, temos a retomada do Newton Miranda, que são 168 unidades, temos a retomada do Viver Valdecães, que são 1.152 unidades. Além, e aí toda a política habitacional do município de Belém está dentro do Morar Belém, não era enxergado dessa forma até então. Temos também projetos que são financiados pelo PAC. Esses que eu falei são Minha Casa Minha Vida, e os do PAC são Vila da Barca e Portal da Amazônia, que a gente também abraça ali com o Morar Belém. Então, esses são os projetos que estão em andamento. Viver Mosqueiro e Viver Pratinha, a previsão é que a gente já faça entregas ainda neste primeiro semestre. Então a gente está falando do Mosqueiro com 1.000 unidades e com o Pratinha com 768 unidades.
O Newton Miranda está muito próximo da contratação pela Caixa. E aí, o que é que a contratação pela Caixa significa? A retomada do canteiro. Newton Miranda é um projeto histórico, de 18 anos já passando nessa questão, e que agora a gente conseguiu, no ano passado, vitórias importantes que viabilizam a contratação e a retomada do canteiro e o início das obras. Com isso, a gente vai poder reassentar 168 famílias que foram retiradas do território onde elas viviam de forma precária, com o objetivo de construção de um conjunto habitacional, que por vários motivos não se deu, e esse tempo todo de 18 anos aí a gente conseguiu superar e agora está muito próximo de fato contratar e reiniciar as obras com a retomada do canteiro. O Viver Valdecães é um projeto de 2013 que foi paralisado, que houve troca de construtora, que foi invadido, foi ocupado irregularmente, foi desocupado. Houve, com a chegada do ministro Jader Filho no Ministério das Cidades, a suplementação dos recursos para que ele pudesse ser agora retomado. Então está muito próximo também, já tem nova construtora selecionada e está no trâmite interno de documentação na Caixa para que ele possa ser de fato retomado e o início das obras possa se dar. E aí, falando um pouco do que é que a gente tem pela frente como expectativa, a seleção atual do Ministério das Cidades para novas unidades do Minha Casa Minha Vida previa para Belém uma cota de 3.000 unidades. Nós apresentamos, em parceria com o mercado, com as construtoras e com os incentivos do Morar Belém, quase 7.000 propostas. Ou seja, a gente mais que dobrou. Mais que o dobro da cota a gente conseguiu cumprir com propostas. O que é que significam as propostas? São, de fato, projetos que estão sendo avaliados pela Caixa e depois podem seguir para a contratação com o Ministério das Cidades, que viabilizam a produção de novas unidades habitacionais. A cota de Belém eram 3.000, a gente apresentou quase 7.000, a gente não vai conseguir contratar as 7.000, mas a gente também aguarda o final da seleção, porque é uma seleção que é para o Brasil inteiro. No caso do Pará, o Pará, como um estado, tem uma cota, que alguns municípios não conseguem cumprir as suas. Não é o caso de Belém, que a gente mais do que dobrou. Mas existe uma sobra de unidades no âmbito estadual. E a gente aguarda que com essa sobra, que regularmente acontece, a gente possa ter essa cota de Belém aumentada. Perfeito. Sobrou em algum outro município, a gente possa receber uma suplementação de unidades habitacionais para poder avançar além das 3.000. Mas, no mínimo, nós teremos 3.000 novas unidades habitacionais. Novas do ponto de vista físico, ou seja, não existe lá nada naquele terreno, sem nada. Vai começar do zero. Vai começar do zero. Exato. Então são 3.000, pelo menos 3.000 novas unidades. Novas unidades e habitacionais. E você tem noção, ou já tem um indicativo de quais bairros, quais locais essas habitações serão... As propostas elas foram bem diversas assim, em termos de território. Nós temos na Ilha de Outeiro, nós temos... Na Ilha de Outeiro eu até me recordo quais são os conjuntos. É o Caratateu 1, 2 e 3, que somando os 3 chega a perto de 700 unidades. Aí nós temos projetos também ali na divisa com o município de Ananindeua, mais ou menos ali pelas proximidades da João Paulo II. Se eu não me engano ali é Águas Lindas, no lado de Belém, que ali fica uma fronteira. Sim. Muito próximo do município de Ananindeua. E temos algumas propostas também, acho que é Curió-Utinga, o bairro. E assim, a gente está trabalhando muito para que esses projetos eles possam voltar para dentro da área mais urbana de Belém. Esses incentivos todos que o Morar Belém está trazendo é justamente com o intuito de que os projetos voltem a acontecer nas áreas mais qualificadas da cidade, onde já tem uma infraestrutura mais organizada dos serviços públicos, de saneamento, de infraestrutura mesmo.
Além do faixa 1, que é tudo isso que a gente está falando dessa seleção, a gente tem dialogado muito com o mercado, com as construtoras, para que as outras faixas também aconteçam em Belém. E o que é que a gente pôde constatar nessa cruzada que a gente fez de conhecer o mercado? Por exemplo, a gente ouviu um relato de um empresário que nos últimos 3 anos ele tinha desenvolvido cerca de 20 projetos. Desses 20, apenas 2 em Belém. Uau! Então, quer dizer, realmente Belém estava ficando para trás. E para complementar esse relato, a gente também ouvia muito uma realidade que a gente resolveu de fato enfrentar, que era o seguinte: até servidores da própria prefeitura, que não estavam ali no faixa 1. O faixa 1 ele é voltado para as famílias que têm uma vulnerabilidade social maior. Ele é destinado para o público de famílias que têm a renda familiar, ou seja, todos os membros da família que residem naquela unidade habitacional, somando as suas rendas, um teto de até R$ 2.850. Tá. Até R$ 2.850, faixa 1. Até quase R$ 5.000 já seria o faixa 2, que é a realidade de muitos servidores públicos do município de Belém. Essas pessoas trabalham em Belém, usam toda a infraestrutura de Belém, de transporte, de saúde, quando necessário, enfim, usam a infraestrutura de Belém e acabam residindo em outros municípios da região metropolitana, porque a oferta do faixa 2, que encaixaria na realidade financeira deles, Belém não tem. Então, e os impostos todos sendo recolhidos lá onde eles vivem, onde eles moram. O IPTU era recolhido lá, os impostos, os outros impostos também ali acontecendo naquela realidade, e ele trabalhando em Belém e usando a infraestrutura de Belém. E o que é pior, que acaba também acarretando uma série de outros problemas, morando longe do seu trabalho. Sim. Então, tendo necessidade de grande deslocamento de transporte para poder chegar e para poder voltar para casa. Então, essa realidade a gente também resolveu enfrentar. E o que é que a gente está fazendo nesse sentido? A gente criou um programa de visitas às construtoras que trabalham com as outras faixas do Minha Casa Minha Vida, faixa 2 em diante, para que a gente possa apresentar as melhorias que a lei está trazendo e trazer, de fato, esses projetos que eles estão tentando desenvolver em outros municípios, tentar trazer para Belém. Não é uma tarefa simples, porque são muitos fatores. O terreno, de fato, em Belém é muito caro, e isso acaba dificultando também. Mas a gente tem feito esse trabalho, visitando canteiros de obras, entendendo como é que é a dinâmica de construção dessas empresas, para que a gente possa, de alguma forma ali, em parceria, o mercado e o poder público municipal, mudar essa realidade de Belém. Porque a gente entende que não é só o faixa 1 que vai resolver o problema do déficit habitacional de Belém. E outra coisa que a gente já pôde perceber também, muitas pessoas que hoje se cadastram no Minha Casa Minha Vida e querendo receber um imóvel faixa 1, tem realidade para poder pagar um financiamento faixa 2. Ou seja, elas têm um teto familiar, de renda familiar superior ao 2.850. Elas, mas eu estou esperando há anos o sorteio, a seleção de uma casa. Dificilmente ela vai ser selecionada porque ela tem uma realidade financeira que é superior ao faixa 1. Mas ela pode participar de um faixa 2 com uma parcela de financiamento que caiba dentro do seu orçamento, mas ela não tem conhecimento dessa realidade. Então, com esse intuito, a gente também tem feito e participado de várias reuniões. A gente esteve lá no Sinduscom e fez uma palestra para os construtores. A gente tem buscado o CREA, o CAL, a própria academia, as universidades para falar sobre isso. A gente tem buscado a imprensa. Um espaço como o seu aqui é importante para que a gente possa meio que, através da informação, popularizar a realidade do Morar Belém, para que as pessoas possam entender: eu não me encaixo no faixa 1, mas eu posso ter um imóvel financiado
no faixa no 2. faixa 2. E posso E pagar ainda a posso parcela. receber o subsídio, né? Que ainda Exatamente. existe para o faixa 2 o subsídio. Que Exatamente. muita gente nem sabe o que é isso, subsídio. Subsídio é como se fosse assim um valor que o governo, Uma ajuda, né? uma ajuda em dinheiro que o governo te dá para te ajudar a comprar teu imóvel, em especial o primeiro imóvel. Exatamente. Né? Essa regra é específica. Então, dependendo do valor que você esteja ali contratando no teu imóvel, você pode receber um subsídio de 30 mil, 40 mil, 50 mil, depende. Então, é um Sim. valor alto e que te ajuda muito, que não tem nada a ver com o teu FGTS, nada a ver. Então, você pode ter dois tipos de ajuda. O subsídio, que ele é totalmente gratuito, e também utilizar o valor do teu FGTS para ajudar a quitar parte do teu financiamento. Exatamente. E aí tornar possível o sonho da casa própria. A gente tem feito um trabalho muito grande de buscar realmente os meios de comunicação. Demos algumas entrevistas já em alguns veículos para desmistificar um pouco essa questão toda. O que é que acaba acontecendo? A falta de informação faz com que as pessoas achem que são possibilidades inatingíveis, e na verdade não são. Por exemplo, a gente tem um grande objetivo, um projeto que é ousado, mas que a gente vai colocar em prática, já temos algumas adesões como apoio, que é organizar um grande feirão imobiliário, um grande feirão da habitação de interesse social, porque Perfeito. O faixa 2 também para que a gente possa unir essas pontas. De um lado eu tenho uma construtora trabalhando a oferta e a produção de unidades habitacionais, e do outro eu tenho pessoas que estão aguardando um faixa 1, mas que não vão se enquadrar e que podem pagar um faixa 2, não tem informação, a gente, através de um feirão, de uma iniciativa como um feirão, a gente consegue unir essas pontas. Né? A gente tem esse objetivo e está tentando viabilizar essa possibilidade, que seria um marco para Belém, porque já existiram outros feirões que a Caixa promovia, que eram muito interessantes, e a gente tem esse objetivo e dando certo, e se Deus quiser vai dar, um dos nossos interesses é fazer com que seja um evento que faça parte do calendário do município, que aconteça regularmente, sei lá, todos os anos, e que a gente possa viabilizar essa possibilidade no mercado. Perfeito. Eu acho super necessário. Conhecimento é poder e te liberta. E aí, por isso, com a tua fala, eu já pensei em outra coisa. Quando a gente fala, por exemplo, desses empreendimentos como Viver Mosqueiro, que é nosso, você falou de Caratateu, que é lá no distrito de Outeiro. Sim. E agora o Residencial Tapanã, que também está Perfeito. com 50% das obras já concluídas, né? Você tem um olhar específico para as chamadas mães atípicas e para as mulheres vítimas de violência doméstica? Porque muitas das vezes elas não têm renda nenhuma. Então, se a faixa 1 é até R$ 2.850, a gente está falando de uma mulher que muitas vezes não tem renda nenhuma. Ela se enquadra, né? Como é que a gente faz esse enquadramento para que ela tenha direito a uma moradia digna? Então, a forma de seleção das famílias ela é totalmente regida pelas portarias do Ministério das Cidades, e o município ele precisa seguir. Mas o programa ele é voltado justamente para esse público. Um dos públicos prioritários do Minha Casa Minha Vida são as mães, chefes de família, mães solo. E quando o beneficiário não é com esse perfil, vamos dizer que tenha saído na seleção uma família que tenha um homem como chefe de família. Nessa situação, inclusive, o contrato é assinado em nome da mulher. Porque foi uma determinação do presidente Lula para o ministro Jader Filho de que fosse feito dessa forma, porque caso haja, no futuro, uma separação dessa família, do pai e da mãe, a mãe é que geralmente fica com os filhos. Perfeito. E o imóvel ficando no nome dela, evita de que ele seja comercializado e a família fique sem um teto. Perfeito. Mas além das mães solo, o Minha Casa Minha Vida ele prioriza, ele tem inclusive percentuais da demanda social exclusivos, voltados para público PCD, para idosos, para pessoas em situação de rua. Então o programa realmente ele tenta abraçar as parcelas mais vulneráveis da sociedade. E o percentual de mulheres que
conseguem. Na verdade, a gente, como eu disse, né, a gente não tem a menor pretensão de que o Minha Casa Minha Vida resolva todos os problemas do déficit habitacional de Belém ou de qualquer outro lugar. Não, a gente sabe que a produção habitacional ela é bem menor do que, por exemplo, só o Minha Casa Minha Vida em Belém, o Morar Belém, nós temos um cadastro hoje de mais de 220 mil famílias inscritas. A produção da nova seleção a gente vai chegar em 3 mil. 3 mil frente a 220 mil é muito pequeno. A gente sabe disso. Então, daí o nosso interesse de tentar entender dessa demanda toda, quem pode se enquadrar nas outras faixas. Por outro lado, incentivar as construtoras a trazerem os projetos para dentro de Belém e que a gente possa, com essa iniciativa, com essa parceria com o mercado e entendendo a realidade das famílias que estão inscritas, também com a oferta de outras faixas, reduzir esse déficit. Agora, o Morar Belém, a gente também traz atualizações em relação a essa demanda social. Hoje, o nosso objetivo sempre é tornar a seleção a mais clara, mais transparente, mais justa possível. Tanto é que, agora, recentemente, a gente fez, dia 29 de janeiro, se não me falha a memória, a gente fez a seleção de 270 famílias das unidades remanescentes do Viver Mosqueiro. O que é isso? O Viver Mosqueiro, quando nós assumimos, é um projeto com 1.000 unidades, são 1.000 casas, mas já tinha a demanda selecionada em gestões anteriores e aprovadas pelos critérios da Caixa, porque o processo, é bom que se diga isso também, ele tem etapas. O processo de seleção tem etapas. Sim. As famílias que são selecionadas, até então era via sorteio público, não significa que elas vão chegar até o recebimento das chaves. Por quê? Porque como o cadastro do Morar Belém ele é autodeclaratório, as pessoas preenchem da forma como elas acham que é melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que têm renda familiar, até às vezes enquadrada dentro do teto do faixa 1, mas que colocam lá sem renda. E tem famílias que têm renda superior e que também colocam a renda que elas acham que fica mais fácil delas poderem entrar no programa. Elas podem até ser sorteadas, selecionadas naquele primeiro momento. E aí tem os seus nomes, a lista de nomes, que foi o que aconteceu em Mosqueiro agora, recentemente. Nós tínhamos que fazer 270, cumprir o preenchimento de 270 vagas, porque já tinham 730 famílias selecionadas anteriormente, em gestões anteriores, e aprovadas pelos critérios da Caixa. Certo. Então nós tínhamos que completar demandas de 1.000. Fizemos a seleção pública num evento lá em Mosqueiro, com os moradores exclusivamente de Mosqueiro. Até porque existe das exigências das portarias é que a gente respeite os critérios de territorialidade. Então, por exemplo, o Viver Mosqueiro é no distrito de Mosqueiro. As famílias que vão se tornar aptas a concorrer a uma das unidades habitacionais, elas têm que viver num raio de até 5 quilômetros do empreendimento. Então, essa seleção que a gente ela foi exclusiva para os moradores da Ilha de Mosqueiro. E ela precisa comprovar isso, imagino eu, por meio de um comprovante de residência. Isso, no momento que ela faz o cadastro, não. Mas aí qual é a próxima etapa? Depois que você é selecionado naquele evento público, o seu nome, a lista com os nomes e o seu nome vai ser publicado no Diário Oficial do município, nos canais digitais da prefeitura, e assim foi feito. Essas pessoas, depois, essas famílias, elas são obrigadas a comparecer à SEAB. A gente está nesse período agora, inclusive é bom que se diga que o prazo inicial para que as famílias que foram selecionadas no dia 29 de janeiro tragam a sua documentação para a montagem do dossiê, vai até terça-feira agora. E como é que essa família sabe? A gente faz o chamamento via Diário Oficial do município e, no nosso caso, a gente tem feito mais. Por exemplo, como a gente via que é uma necessidade essa questão da informação, nós resolvemos fazer uma ligação ativa
via telefone, do cadastro que foi informado, para essas Informando, famílias, olha, o prazo vai até o dia foi tal, sorteado. você tem que comparecer, porque a montagem do dossiê ela é essencial para que as próximas etapas aconteçam. O que é a montagem do dossiê? Você vai levar toda a documentação que você preencheu no cadastro autodeclaratório, Perfeito. que possibilitou a sua seleção. Sim. Esse dossiê é montado, a SEAB envia para análise da Caixa. Certo. A Caixa vai fazer todos os cruzamentos, principalmente de análise financeira das informações. E necessariamente essa família ela tem que ser cadastrada no CAD único. O CAD único ele é um cadastro nacional, né? nacional de famílias que têm ali alguma vulnerabilidade, que possibilita que elas tenham os benefícios do BPC, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, inclusive. Perfeito. Nessa análise, basicamente a Caixa vai fazer cruzamento com a FGTS, com outras formas de financiamento. Por exemplo, se a família já tem algum financiamento imobiliário, isso é motivo para reprovação do dossiê. Se a família tem uma renda familiar, por mais que ela tenha informado que era menor, mas na constatação das informações de fato for superior aos R$ 2.850, ela é reprovada. E outras possibilidades de reprovação ou de pendência. Quando o cadastro é reprovado, ele é muito difícil de ser recuperado, principalmente se o motivo for teto de renda familiar superior. É muito difícil que isso seja revertido. Sim. Mas quando por exemplo, existem algumas situações que elas podem ser revertidas e sanadas. Por exemplo, o beneficiário informou que era solteiro, mas a condição civil dele, o estado civil dele, na análise da Caixa foi constatado que ele ainda tinha, sei lá, ainda era casado, ele não é, no caso solteiro, mas divorciado, por exemplo. Sim. Mas ainda constava como casado. Isso é uma pendência. Ele precisa regularizar a situação dele para comprovar que de fato ele é divorciado, como ele informou, para que essa pendência seja sanada e o processo possa seguir. Ele informou que ele era PCD, mas ele não anexou o laudo. Esse cadastro volta como pendência. Ele pode anexar o laudo e comprovar a deficiência que ele alegou na hora do preenchimento do cadastro. Então, a análise da Caixa é o que permite seguir adiante com o processo. Então, quem faz a análise é a Caixa. A SEAB já faz ali uma pré-análise, principalmente das informações sociais. Exatamente. A partir daí, monta o dossiê é encaminhado à Caixa, que faz uma análise, um pente fino muito mais criterioso e volta esse dossiê, essa família só vai seguir adiante na seleção se essa análise da Caixa vier como aprovado. Perfeito. Aí ele segue até a assinatura do contrato e recebimento da chave. Perfeito. Se ele voltar com alguma pendência ou reprovação, e aí a gente chama novamente essa família, apresenta o motivo e tenta de alguma forma auxiliar a sanar o motivo da reprovação ou da pendência. Perfeito. Para que possa seguir adiante. Então tem muita gente que isso aí inclusive é a razão de entre aspas, um problema, que a pessoa acha que pelo fato do nome dela ser publicado no Diário Oficial, ela já tem direito à chave. Exato. Não é isso. Ela foi selecionada e vai passar por próximas etapas. E eu imagino que isso tudo esteja previamente listado, previsto e explicado no edital. Exatamente. Exatamente. Então, nas portarias. gente, se você pretende se cadastrar, se habilitar a participar desse concurso, leia as regras. As regras são muito importantes. Então, entender em que categoria você se encaixa a partir da sua renda é o número 1, para saber qual é a faixa que você vai se encaixar. Exatamente. Número 2, se você tem alguma condição especial, como é PCD, é uma mãe de uma criança especial, atípica, enfim, então você precisa ter o laudo comprovar disso. Exato. Você é mulher vítima de violência doméstica, a lei hoje te ampara, mas você precisa comprovar isso. Exatamente. Você precisa ter uma sentença ou uma medida protetiva que te defira isso, que defira o afastamento do teu agressor do lar, Exatamente. que você morava, enfim.
Então, é importante ter esses documentos e ter ética, ou seja, declarar informações verdadeiras. Verídicas, Porque, exatamente. exato, vai ser checado. Então, não existe a possibilidade de simplesmente te darem um apartamento por dar. Não, isso tudo faz parte de um programa, até porque todos os órgãos que participam são rigorosamente fiscalizados. Exato. A Receita Federal hoje, e através da Caixa Econômica isso também é possível, você cruza informações. Então, você tem informação de cartão de crédito, você tem informação de financiamento, você tem informação de conta bancária, exatamente, CADIM, CAD único. Então, é muito importante o CAD único. Faça uma coisa certa, para que você realmente tenha acesso a moradia digna. Exato. O CAD único é essencial, porque a partir do CAD único, não só Minha Casa Minha Vida, que é um benefício habitacional, mas outros benefícios do governo federal podem ser adquiridos. Entre eles o Bolsa Família, entre eles algum benefício de prestação continuada no caso de uma deficiência ou de algum membro da família que tenha realmente alguma limitação. Então, o CAD único ele é o ponto de partida para que você busque uma seleção no Minha Casa Minha Vida e em outros benefícios. Ó, essa informação é muito importante que o secretário está dando agora. Primeiro passo é você ser filiado ao CAD único. É um cadastro. E onde é que eu faço esse cadastro? Você faz esse cadastro junto ao CRAS. Ao CRAS, exatamente. Exato. O que é o CRAS, doutor? Explica pra gente. É o Centro de Referência de Assistência Social. Pronto. Por exemplo, aqui no município de Belém, vários bairros, o distrito de Mosqueiro, o distrito de Outeiro e alguns bairros têm unidades do CRAS. E no caso do CAD único, existe uma central que fica na Augusto Montenegro, próximo à rotatória da entrada do satélite, do Tapanã. Ali tem uma unidade que é a unidade central do CAD único. Então, se você não consegue acessar, ou se o seu bairro, porventura, não tenha uma unidade do CRAS, procure a unidade central do CAD único, que fica na Augusto Montenegro, nas proximidades da rotatória do Tapanã, ali na entrada do conjunto satélite. E o atendimento ele é presencial. Precisa Exato. pegar a famosa ficha, aquela coisa de acordar bem cedo e pegar a ficha. Precisa. Então, é o primeiro passo se você pretende ter o seu imóvel. Isso. Então, e para você que já tem o CAD único, é importante que você faça regularmente a atualização das suas informações. Claro. Ah, eu preciso ir sempre, eu preciso ir todo mês? Não. Mas se você teve alguma mudança no seu status... Mudei de endereço. Separei. Tive mais um filho. Me desempreguei. Fiquei viúva. Exatamente. Qualquer alteração que haja na sua condição social, é necessário que você procure o CRAS, procure o CAD único e faça a atualização do seu cadastro. Perfeito. Porque não basta estar cadastrado no CAD único. Se estiver desatualizado, você também pode ter algum tipo de implicação na obtenção de um benefício como Minha Casa Minha Vida. Ou seja, pode até não ter o benefício concedido por conta dessa pendência. Então, exatamente. Não é o que ninguém deseja para você, né? É então, isso. Mantenha sempre seu cadastro atualizado e faça o seu cadastro. Busque os seus direitos. Isso é o mais importante. E também é importante, como a gente está falando do município de Belém, você precisa ter o CAD único do município de Belém. Já existiram situações em que a pessoa procurou a SEAB e tinha cadastro em outros municípios. Nesse caso, é preciso ser CAD único do município de Belém. Não pode ser Ananindeua. Não pode. Mesmo sendo limítrofe. Exatamente. Entendi. Então tem que ser só Belém. Exato. Porque a gente está falando de um benefício habitacional para os moradores do município de Belém. Então é necessário que você tenha o cadastro no CRAS, no CAD único de Belém. Certo. E uma pergunta para a gente finalizar aqui, que é uma dúvida minha, pessoal. Quando a SEAB abre o prazo para poder se habilitar, ela abre esse prazo de acordo com o empreendimento e com regras próprias para aquele empreendimento, ou são regras gerais, como você falou que você tem 220 mil cadastrados na base esperando uma moradia? As regras são as mesmas para todos ou ela depende de cada empreendimento? Assim, o cadastro no Morar Belém, ele não tem um prazo. Certo. Ele está sempre aberto, né? Então,
a gente não tem uma temporada de inscrições, ele está aberto o tempo inteiro. E de acordo com a localização do empreendimento, a gente vai fazer a seleção voltada para aquele empreendimento. Por exemplo, o Residencial Tapanã, que já atingiu 53% de evolução de obra. Quando um empreendimento atinge no mínimo 50%, ele meio que libera a prefeitura a iniciar o processo de seleção da demanda social deste empreendimento. Caso o Residencial Tapanã são 192 unidades. Então, ele já atingiu 53% de evolução de obra, já nos permite, prefeitura, SEAB, a iniciar o processo de seleção. Neste caso do Tapanã, ele vai ser voltado para os bairros, para os moradores do entorno de até 5 quilômetros do empreendimento Residencial Tapanã. Então eu tenho no cadastro Morar Belém pessoas da Terra Firme, do Guamá, do Jurunas, Mosqueiro, do Outeiro, que neste caso específico do Tapanã, por mais que elas atendam todos os critérios para a seleção do Minha Casa Minha Vida, neste caso específico, elas não vão se tornar aptas pelo critério da territorialidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu, Janice, se estivesse apta, né, no caso, eu faria um cadastro geral, só que na hora de eu colocar os meus dados, a partir do momento que eu coloco o meu endereço, o meu cadastro só vai se tornar apto a participar dessa seleção se estiver dentro desse raio de 5 quilômetros de distância do empreendimento. Isso. Perfeito. Exato. Muito interessante. É importante que a gente frise isso, porque realmente ele vai atender a população que precariamente já vive naquele entorno, naquela área, naquela região. É importante a gente ressaltar isso, porque daí a nossa intenção de buscar possibilidades de trazer novos projetos para todas as áreas de Belém. Perfeito. Porque a gente sabe que esse critério ele precisa ser respeitado. Para que não ocorra, por exemplo, o que a gente herdou em situações recentes. A gente participou ativamente, no início da gestão, foi em fevereiro do ano passado, da entrega do Viveroteiro. É uma obra que já vinha acontecendo, é um contrato também de 2013, que foi retomado e que teve suplementação através da iniciativa do ministro Jader Filho e que viabilizou a entrega no início do ano passado, no início da gestão do prefeito Igor. E nós já estávamos lá, participamos ativamente, tivemos que inclusive intervir em várias situações junto à concessionária de energia, de água, para viabilizar de fato a entrega. Mas lá o que é que a gente constatou? Que pelo fato de ser no distrito de Outeiro, um pouco distante de vários bairros mais centrais de Belém, e como a demanda social foi selecionada talvez de uma forma que não fosse tão criteriosa, várias unidades habitacionais depois da entrega ainda estavam vazias. Isso quer dizer que quem foi selecionado de fato não estava precisando. E não, por quê? Porque a gente também pôde constatar, e foi até um fato curioso, essa entrega ela teve a participação de vários ministros e do presidente Lula, que esteve presente aqui em Belém, lá na Ilha do Outeiro, e participou do evento de entrega das chaves. Neste dia, foi marcado para o final da tarde, no início da tarde, mas aí como ele tinha outras agendas no Pará, em outros municípios, acabou que atrasou um pouco. E como tinha a presença de vários ministros e todos eles tiveram fala, o evento foi se prolongando. O fato é que a entrega das chaves, de fato, já entrou pela noite. Meu Deus. E foi um dia que choveu muito, muito. Então, a entrega das chaves, a gente tinha organizado junto com a Caixa, que lá como são 63 blocos de 16 apartamentos, é um conjunto muito grande, a gente localizava a cada 5 blocos um ponto de entrega de chave. Então, as chaves do bloco 1 até o bloco 5 estavam lá no bloco 3, numa tenda, o claviculário com todas as chaves. O beneficiário chegava lá com a documentação, apresentava, comprovava que ele era beneficiário de fato daquela unidade, recebia a chave, assinava o termo de recebimento da chave e estava tudo ok. Só que com essa chuva toda, a gente teve que desmobilizar
essa organização e levar tudo de volta para o palco. Meu Deus. Só que presidente Lula, toda uma segurança, um esquema de segurança especial, muita gente lá no evento, muita chuva, todo mundo embaixo daquela tenda, o adiantar da hora, então virou ali meio que uma confusão. Mas a gente ficou lá até entregar até a última chave, que isso já era perto da meia-noite. Meu Jesus. Para quem ficou lá e esperou e quis receber sua chave, a gente entregou até a última chave. E a gente pôde constatar que quando a pessoa realmente precisa, ela imediatamente se muda. Teve gente que recebeu a chave e já se mudou, já dormiu no apartamento sem energia, sem cama, mas já ficou lá dentro, porque precisava ficar. Sim. Porque não tinha onde ficar. Porque morava de qualquer jeito, morava de favor, morava no quintal de algum parente, realmente não tinha casa. Então, essa questão do critério de seleção mais justo, mais transparente, mais adequado a tudo que as portarias do Ministério das Cidades prevê, é uma questão que a gente leva muito a sério para evitar esse tipo de problema. E outra dúvida, pessoal, agora que você está falando. Prevendo isso, existe alguma cláusula ou alguma previsão que diga, por exemplo, olha, você tem 90 dias para ocupar, sob pena de perder a sua vaga e abrir para outra pessoa? Existe. Existe? E qual é o papel da SEAB no caso do Outeiro, um caso prático? O que é que nós fizemos? Nós identificamos essa situação, até porque é uma prática nossa, foi uma iniciativa que nós tivemos desde o início da gestão, tentar se aproximar o máximo possível das comunidades onde os habitacionais estão acontecendo. Prova disso são várias ações que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Eu posso citar algumas aqui. Eu acho que a mais importante delas, só abrindo um pouco esse parêntese, a gente levou para dentro dos habitacionais do Minha Casa Minha Vida de Belém, independente de quando ele foi entregue, sei lá quem foi o prefeito, quem era o secretário, a gente resolveu levar para todos eles uma ação da prefeitura que se chama Belém em Ordem. Sim. Belém em Ordem é um grande mutirão de limpeza urbana que a gente começou pelo Tenoné. Lá no Tenoné, no bairro do Tenoné, existem 3 habitacionais. Tem o Tenoné etapa 1, etapa 2 e tem o portal do Tenoné. Quando a gente começou essa ação, a gente fez como a gente identificou essa necessidade? A gente faz na SEAB o trabalho técnico social. E a gente tem plantões sociais da nossa equipe de assistentes sociais semanalmente nos conjuntos habitacionais. Para quê? Para fazer uma escuta ativa das demandas da população. Sim. E uma coisa que a gente identificou nesses plantões foi que a questão da limpeza urbana, da questão do abandono dos residenciais, era muito latente. E isso vinha sempre em quase todas os resultados, as devolutivas de plantão. A gente, com essa informação na mão, a gente fez uma articulação com a Secretaria de Zeladoria do município, a CESEL, e conseguimos levar para dentro dos habitacionais uma equipe de limpeza pública específica para aquele fim. Lá no Tenoné, para você ter uma ideia, o abandono era tão grande que entre os blocos do habitacional já estava se tornando um verdadeiro lixão. Porque como a população se via abandonada, e de fato faziam anos que o Tenoné etapa 2, se eu não me engano, ele já foi entregue há quase 7 anos. E os relatos da população de lá, dos moradores de lá, é que nunca tinha havido uma ação como essa. Caramba. Então tinha mato na altura do primeiro andar. E aí, como estava abandonado e alguns moradores realmente acabavam desanimados. Não cuidando do que era deles. Exatamente. Então tinha gente que jogava até lixo pela janela. E a ação foi lá, fez roçagem, capinação, pintura de meio fio, retirada de entulho. A gente combinou com a comunidade, olha, vai ter a ação do período de tanto a tanto. Então, se você tem um colchão que você pretende descartar, se você tem um armário que você vai e que você não tem onde, reúnam tudo isso aqui, que a gente vai fazer a retirada dos entulhos. Então, o nosso objetivo, além, é lógico, de cuidar, porque não é porque é Minha Casa Minha Vida que não é Belém, é Belém. E o poder público tem que estar lá dentro. E essa é uma determinação do prefeito Igor, que a gente leve a habitação, a moradia digna para todos os cantos de Belém.
E moradia, habitação, não é só a casa. É saneamento, é infraestrutura, é bem-estar, é cuidado, é limpeza. E tudo isso a gente entende que a gente precisa, a gente tem a obrigação de levar para a população. Então, no caso lá desses habitacionais que as pessoas já receberam a casa, é nosso dever continuar ali, de alguma forma, contribuindo para que exista lá o mínimo de habitabilidade para essas pessoas. Então, com isso, e aí a gente vai dialogando com a comunidade, olha, demos um primeiro passo, agora, por favor, façam todo o esforço possível para tentar manter o conjunto limpo. Mas voltando para a questão que a gente estava falando, então a gente entendeu que a gente precisava de fato estar ali junto com a comunidade. E nessa parceria com as comunidades, a gente também viu que, no caso do Outeiro, com o contato com as lideranças ali comunitárias do Viver Outeiro, essa questão das unidades vazias, ela era até uma questão de segurança, porque a unidade vazia por muito tempo, ela acaba ocasionando, possibilitando a ocupação irregular. Exatamente. E aí o que é que a gente fez? A gente fez uma grande ação, o SEAB foi de porta em porta e identificar as unidades vazias. Notificamos a Caixa, porque o relacionamento do beneficiário é com a Caixa. O contrato que você assina, seja de doação da unidade ou de uma parcela mínima, a parcela quando o faixa 1 tem algum tipo de pagamento, ela fica em torno de 80 e poucos reais. Nossa. Mas a maioria, para quem tem... A gente está falando de uma prestação de menos de R$100? Só pra... Você está ouvindo isso? Menos de R$100 por mês para você pagar a prestação da tua casa própria, ter um teto para você. E se você é beneficiário de algum BPC, Bolsa Família, se você tem criança com microcefalia, se você tem alguma condição especial, você recebe a doação da unidade habitacional, você não tem custo. Então, esse relacionamento é com a Caixa. Certo. O contrato de doação ou de financiamento, por menor que ele seja, é com a Caixa. Então, a Caixa, ao tomar conhecimento do trabalho que a SEAB faz com a identificação das unidades vazias, ela notifica o beneficiário e dá um prazo para que ele possa ocupar. Se ele não cumprir esse prazo, ele pode até perder a unidade. Existe essa previsão já expressa no contrato, no edital, em tudo que é lugar. Existe. Ótimo. Existe. Para não tirar a vez de quem realmente precisa. Exatamente. Né? E a gente tem essa preocupação que a seleção ela seja mais acertada possível para evitar possível, sem dúvida. As unidades vazias. Sim. Porque a gente vem, por exemplo, tem uma próxima entrega muito próxima, que é o Mosqueiro. Se Outeiro a gente já teve esse problema, imagine Mosqueiro. Então a gente tem uma preocupação muito grande de que a seleção ela seja realmente a mais acertada possível. E mesmo se a pessoa disser, por exemplo, eu moro aqui no bairro do Tapanã, mas eu quero morar no Viver Mosqueiro. Aí pelos critérios da territorialidade é muito difícil que isso aconteça, entendeu? Não vai conseguir. Mesmo ela declarando expressamente que ela quer morar no Viver Mosqueiro e tem consciência que é em Mosqueiro. Não, é bem difícil porque aí a priorização é para, por exemplo, lá no Mosqueiro, especialmente nessa seleção das unidades remanescentes que a gente fez, e é bom que se fale isso, porque existem formas de você se cadastrar ou atualizar o seu cadastro no Minha Casa Minha Vida. Buscando a sede da SEAB, lá na Avenida Gentil Bittencourt, número 1868, esquina com a Travessa 9 de Janeiro, atrás do museu. Terceiro andar... Museu Emílio Guild, isso, que o doutor está falando. Museu Emílio Guild. O terceiro andar é a parte administrativa da SEAB, mas o atendimento fica ali no primeiro andar. Perfeito. Então nós temos lá atendentes, nós temos um atendimento que vai de 8 da manhã até as 14 horas, de segunda a sexta. Então é uma forma de você fazer o cadastro ou atualizar o seu cadastro lá na SEAB. Você pode também fazer no site da prefeitura. E também a SEAB resolveu nesta gestão fazer a busca ativa desses beneficiários. No caso do Mosqueiro, nós fizemos várias ações, porta em porta, para buscar naquelas áreas que a gente via que tinha realmente famílias vulneráveis, o cadastro. E muitas famílias se tornaram cadastradas no Minha Casa Minha Vida, algumas foram até selecionadas
nesse processo agora recente e nem sabiam que existia o programa. Tamanha era a vulnerabilidade e a falta de informação. Sim. Então a gente entende, e a gente fez várias ações no Mosqueiro, fez na Pratinha, fez no Tenoné, fez no próprio Outeiro, de ações ativas de cadastro de famílias. Perfeito. Então a gente não fica lá atrás do balcão na SEAB aguardando que as pessoas busquem. A gente também vai atrás desse beneficiário. No caso do Mosqueiro, eram 270 vagas remanescentes, a gente tinha ali mais um cadastro de reserva, foram selecionadas 352 famílias. Para um universo de quase 7.000 pessoas cadastradas só em Mosqueiro. Então, por exemplo, quando eu tenho alguém de um outro bairro, na verdade a gente já tem ali, para o próprio universo do Mosqueiro, uma quantidade muito pequena frente ao número de cadastros, entendeu? Entendi. Por isso que é difícil abrir para pessoas de outros lugares. Exatamente. Entendi. Muito legal, muito importante. Então, lição número 1, faça o seu cadastro no CRAS, primeiro. 2, procure a SEAB. Isso. E para procurar a SEAB, ou fisicamente, indo presencialmente, lá na Avenida Gentil Bittencourt, atrás do museu, ou pelo site. Isso. Então, são esses dois lugares que você tem que ter de referência. A gente sempre pede, se você tiver condições de buscar na SEAB, de ir até a SEAB, que além de fazer o cadastro, você recebe mais informações. Porque a gente tem a consciência de que a falta de informação, muitas vezes ocasionada pela vulnerabilidade das famílias, acaba sendo um grande ponto de dificuldade das pessoas buscarem o benefício. Tem muita gente que se enquadra em vários critérios do programa, mas não sabe o que fazer. Não sabe. Não sabe nem que existe um programa como esse, por incrível que pareça. Então, se você for até a SEAB, além de fazer o cadastro ou de atualizar se você já tem, e é importante também, falando um pouco sobre a atualização cadastral, é importante que a cada 2 anos, no mínimo, você faça a sua atualização cadastral. Eu estou inscrito há 10 anos, o seu cadastro provavelmente esteja desatualizado. E automaticamente você passa a não participar das outras seleções. Exatamente. E como é que eu faço para acompanhar o meu cadastro? Eu consigo baixar algum aplicativo e ver como é que ele está? Você pode atualizar pelo aplicativo? Ou eu tenho que ir lá? Como é que funciona? A gente sempre pede para que vá até lá, por quê? Porque além de fazer o cadastro ou atualizar, você vai receber mais informações da nossa equipe do atendimento. E tirar as dúvidas. Tem muita gente que sai de lá, chega com muitas dúvidas e sai de lá com a informação já praticamente pronta para entender o que ela precisa fazer e de repente até entender que a realidade dela não se enquadra num faixa 1, por exemplo. Então a gente sempre pede, se tiver condições, busque a SEAB, que lá a gente tem condições e vai ter todo o cuidado, todo o carinho e vai ter toda a atenção para poder receber essas pessoas que buscam o nosso atendimento. Perfeito. Gente, excelente o nosso bate-papo aqui com o secretário Hamilton, uma pessoa muito querida para mim. E, assim, eu vejo hoje Belém realmente em boas mãos, no sentido de colocar a mão na massa. Assim, o secretário Hamilton eu encontro em vários lugares, trabalhando, procurando serviço, literalmente. E é assim que as coisas funcionam. Sim. E é assim que as coisas acontecem para a gente poder progredir, né? A gente vive numa cidade que, infelizmente, é uma das campeãs nacionais em déficit habitacional, o que é muito triste. Muito. Né? A gente tem uma cidade de 410 anos, mas que ficou muito, muito para trás. E qualquer esforço que se faça é muito importante. E o município de Belém, pela lei da REURB, é quem tem o protagonismo diante disso tudo. Na nossa lei hoje, quem está à frente é a CODEM, que é um órgão vinculado também ao nosso município, mas Sim. a Secretaria de Habitação está lá de mãos dadas com a CODEM. Então é muito importante esse protagonismo e que as coisas realmente consigam chegar a quem precisa tanto, que está lá na ponta da lança, está lá na beirada mesmo do riacho, enfim, da palafita, que precisa tanto da nossa ajuda Sim. e da nossa palavra. Então esse canal aqui é para que chegue lá, em você, mãe,
de filho atípico, mulher vítima de violência doméstica, pessoa realmente vulnerável que precisa disso. Exatamente. Então, essa é a palavra. Então, muito obrigada por estar aqui compartilhando o teu conhecimento. Eu, Janice, enquanto registradora de imóveis e belenense, filha de Belém, me coloco à disposição para que a gente consiga realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Perfeito. Precisa realmente garantir essa moradia digna. Sim. Porque é muita gente precisando. É verdade. E a nossa cidade tem tudo para despontar, para ser referência nacional para isso. Então, que bom, parabéns pelo teu trabalho, Hamilton, pela tua equipe que te apoia em tudo que você faz, que eu sempre vejo junto com você, de braços dados, de mãos dadas. Parabéns para todo mundo que está dando esse novo gás, realmente, eu sou testemunha disso, esse novo gás que a gente está vendo aqui na Prefeitura de Belém, por meio da SEAB, para que as coisas realmente aconteçam, saiam do papel, como você falou o exemplo aqui do Newton Miranda, 18 anos. Gente, é possível o negócio ficar 18 anos travado? Não é possível. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender, não é o que se quer. Então, que bom que isso tudo agora está acontecendo e que as pessoas realmente entendam a necessidade disso e que busquem os órgãos competentes, no nosso caso aqui o CRAS e a própria SEAB, mantenham seus documentos atualizados. Ah, mas eu moro e eu não casei no papel. Não tem problema você não ter casado no papel, mas precisa regulamentar a tua união estável. Então, organiza a tua vida, minimamente que seja, para você poder fazer jus aos benefícios que o governo federal te dá, ou o governo estadual, ou o governo municipal, enfim, você tem direitos. Você é um cidadão que tem direitos. Mas para isso você precisa se ajudar, você precisa estar com os documentos organizados, ter o teu cadastro no CRAS e ir até a SEAB para buscar ajuda, que aí você vai no caminho certo. Perfeito. Então, muito obrigada pela tua fala, pelo teu ensinamento, eu aprendi muito aqui também e vamos continuar por aqui sempre. Égua, tu sabias?